Bora lá então aqui, ó. Mais Freire e Cogos. Os dois, tá? Manda o recado para Nando Moura. Vamos ver. Opa! E eu diria que muito da confusão política atual é a perda desse parâmetro, com certeza. Depois que nós adotamos o secularismo e as pessoas perderam o referencial de moral, o referencial de absoluto, o que nós estamos vendo é o caos. Cada um atira para um lado e as coisas perderam ordem. Nando Moura. Que isso, meu Deus? Eu até tenho um comentário. Eu quero terminar essa parte que eu tô falando, mas sinta-se livre para entrar no meio também. Vai lá. Mas eu tinha um comentário sobre o debate do Nando Moura, o Brigadeiro e tal. Eu tenho vou dar minha impressão sobre isso, né? Até o Cogos pode depois aqui ao vivo, já que eu tô aqui, né? Tô curioso, já tá aqui, tô com os envolvidos aqui. Aliás, a gente vamos falar uma coisa, que o pessoal tá dizendo, Paquito, que foi tudo armado, que o Nando Moura já estava aqui em casa, porque não daria tempo dele chegar lá. Não. Ele ligou pra cá, começaram a bater boca, o Cogos falou, vem pra cá, ele falou, eu vou mesmo! Aí ele veio. Então, né, tá todo mundo aqui. Vem aqui também o Kasparov aqui. Vai, também Paquito. Tá aqui o Kasparov. Não é verdade? Porque o pessoal não acredita nisso. Abaixa aqui que isso é muito alto, ó. Aqui, ó. Pra aquela câmera lá. Ah, lá. O católico? Não é verdade? Ele não estava aqui. Ele não estava aqui. O católicozão? Se houve uma armação, teria sido do próprio Nando. Porque daqui, pelo menos a minha impressão, ao ver a cara de susto do Vilela com a ligação, Eu ainda mandei. nunca vi alguém ficar branco desse jeito. Mano, eu fiquei. E o Cogos ainda falou: vem aqui, você não tem coragem. Eu falei, se você é homem, vem aqui. E aí eu ainda mandei uma mensagem pra ele: você tá vindo mesmo, vem calmo. E eu acho que ele não viu essa mensagem. Acho que ele não ouviu essa parte do calmo. Mas obrigado. Ignorado Fica com o sucesso. microfone lá se quiser participar também. Não. Tá tranquilo? Hoje tá tranquilo. Tá tranquilo. O Che Guevara. Então, Aquela isso vez vai não ser. foi Sim, eu tava- armado. É. Mas dessa vez foi, pode entrar aí o Nando. Ah, olha aqui, vem pra cá. Por favor. Aliás, ô Nando, se quiser vir aí, só que a gente vai conversar sobre Deus, sobre outras coisas. Mas se quiser aparecer pra criar uma outra, isso seria maravilhoso, imagina. Já pensou? Ó, mandem um recado pro Nando Moura, ó. Que ao invés de tretar com o negócio do Bolsonaro, não sei o que, pra ele vir a gente ficar falando só se Deus existe, não sei o que, vai ser muito mais agradável. Então tá dado o convite, quem quiser manda lá pro Nando Moura. Mas qual foi a tua impressão? Vocês podem, inclusive... Vamos rezar pela conversão dele, né? Então a minha... sobre o debate, eu queria terminar essa parte só, a fonte da moral, né? Mas depois eu sem dúvida quero entrar ainda nessa questão do debate. Que aí dá tempo do Nando chegar. O pessoal mandando, Nando Moura vai vir. Então pra dar tempo pro Nando chegar... Como que tá o enquete aí? Aqui a gente fez o enquete, né? O Nando vem ou não vem? Como que tá? Aqui temos 6.500 votos e 50% Caralho. O Vilela quer treta, né, meu? Quer superchat. das pessoas acreditam que o Nando vem hoje. Será? Isso aí, Nando. Chega aí, vamos discutir metafísica. Exato. Cara, muito bom, né? Faz o corte, fala a galera antes, depois, e agora os dois discutindo metafísica. E Seria Nando, muito deixa o divertido. Guilherme Freire falar, não interrompe ele não, viu? Não. Não, chega aí. Vamos ver outro aqui. Esse aqui foi curtinho, os caras me enganaram. Valores católicos podem salvar o Brasil? Vamos ver. Me parece que toda a nossa decadência está absolutamente conectada com a perda desse ideal moral, desse sentido de absoluto, desse sentido de tradição e dessa ruptura com toda essa tradição. Sem dúvida. Sem dúvida, né? A gente tinha que voltar a ser colônia de Portugal, né? Era bem melhor, cara. Eu não acho que ao longo da história existiram governos perfeitos. Mas os melhores governos que nós tivemos foram justamente monarquias que foram na linha que seguiram essa tradição religiosa. Quais? São Luís IX, Carlos Magno, não tenho dúvida disso, Santa Jadwiga. Mas como é que nós saímos de Santa Jadwiga para Flávio Dino? Alguma coisa muito errada aconteceu. Por que você acha que aconteceu isso? Olha, durante um tempo eu já fui um defensor da doutrina rothbardiana. Graças a Deus, eu estudei melhor a doutrina católica e me aperfeiçoei. E nessa época eu achava que a única explicação para isso é que existia o Estado, não era uma anarquia de mercado e por isso se degenerou. Mas aí eu percebi que eu estava com uma visão materialista da filosofia da história. O que não difere muito de uma visão marxista da história. Cara, é muito engraçado, né? Houve governos muito bons. Quais? Cite quais? Vai. Primeiro. Que também é materialista, só que por um outro lado, com erros econômicos. O que aconteceu foi exatamente isso que você falou. Foi a perda da comunhão com o sagrado. Abriu a Foi a cervejinha. perda dos valores católicos, basicamente. Mas aí eu quero fazer um... A gente nem tem na nota de real Deus seja louvado. A gente nem tem isso, uma né? pergunta. Como que a perda dos valores católicos se traduz no campo político e econômico? Então,
eu já tive discussão com pessoas que falaram, olha, Cogos, você tem que se definir politicamente como um católico. Aí eu falei, olha, católico realmente diz tudo, mas também não diz nada. Católico significa universal. Agora, especifique melhor. Vou dar um exemplo. Se você chegar para um médico e falar, doutor, o senhor é homeopata ou alopata? Aí ele vai falar, eu sou católico. Não foi isso que eu perguntei. Olha, como eu sou católico, eu acredito no método científico. Como eu acredito no método científico, eu sou alopata. Bom, tudo bem. Ele fez aqui uma inferência lógica. Mas eu queria um termo para definir a minha posição política, a minha posição ética, a minha posição jurídica, a minha posição econômica, que a pessoa não precisasse fazer uma inferência lógica. Que o termo Ultraconservadorismo. já significasse. Então a minha posição ética é libertarianismo. A minha posição... Qual que é a diferença pro anarcocapitalismo ou para o... O anarcocapitalismo é isso, só que é um mau termo. Por quê? Porque anarco significa ausência de arqué. Arqué são princípios. E anarco não significa o que eu quero dizer, que são princípios muito sólidos. Princípios tão sólidos que nenhum governante ou nenhum voto popular tem o direito de atropelar. Você não acha o termo tradicionalista menos ambíguo, então, no cenário atual do que libertário? Eu já vou te explicar por que eu não gosto muito do termo tradicionalismo para me referir à posição política. Bom, vamos lá. Eu acredito que... Eu concordo com o seu tradicionalismo. Só que eu acho que o escopo do tradicionalismo é um escopo axiológico. Ele diz respeito a valores morais. Então, é um bom valor moral respeitar as tradições da sua cultura, do seu povo, de onde você veio. Por exemplo, eu já vi você falar muito sobre Portugal, você tem uma origem portuguesa, é maravilhoso respeitar isso. Mas são valores morais. Pegamos por quê agora? Pegamos por quê? Por quê? Por que disso? Pegamos, né? Imagina, a família real portuguesa veio aqui pro Brasil e fez só coisa boa, né? Imagina, a gente podia, antes deles vierem pra cá, né? A gente podia fazer comércio com todo mundo, né? A gente tinha universidades, a gente tinha escolas, a gente tinha uma liberdade muito grande, né? Quando a família real portuguesa veio pro Rio de Janeiro, né? Eles construíram casas, né? Eles não invadiram as casas das pessoas que estavam aqui, né? As melhores casas, né? Tu não tem que pagar, por exemplo, lá o imposto lá pros herdeiros dos imperador lá, pro Dom Pedro ou Dom João? Dom Pedro, acho. Lá em Petrópolis, né? Imagina. Só reinado bom, né? Só reinado bom. São valores morais que dizem respeito a particulares, a acidentes do Guilherme Freire. Agora, a sua essência não é de descendente de português, a sua essência é de animal racional. Agora, Mas o tradicionalismo político aqui, a gente está fazendo referência a uma série de outras coisas também. Eu falei bastante de monarquia, forma de governança, outros modelos. Não é só a parte moral, né? Embora a parte moral tenha absolutamente tudo a ver, por isso que a gente gastou uma parte... Tem que explicar, né? O cara fala, qual que é a sua origem moral? Cara, minha origem moral é essa, não tem o que fazer. Mas eu acho que tem toda essa parte, monarquia, de tradição e outras coisas aplicadas à política, né? Então, aqui eu acredito que a vida política, que vale para todas as sociedades, de várias tradições... Manda aí. Ela tem como causa formal a liberdade. Porque se a causa final da política é uma vida virtuosa na comunidade humana, se essa é a causa final, ela tem como causa formal a liberdade. Porque essa liberdade verdadeira, a liberdade para fazer o bem, é como se age virtuosamente e como se cultiva essas mesmas virtudes. E aí faz parte do escopo dessas virtudes cultivar as tradições. É um valor moral. Agora, no que tange a definição ética e política, eu prefiro o termo liberdade do que o termo tradição. Sendo que as duas coisas não acho que são excludentes, pelo contrário, uma alimenta a outra. Um cara que se diz capitalista, né? Liberal, libertário, enfim. Tradições, cara, da monarquia, da Idade Média, feudalismo. Que massa, cara. Vai, agora, manda mais você aí. pode ser um sujeito tradicionalista sem ser virtuoso. Basta que você seja coagido a ser tradicionalista. Exemplo. A menina fala, hoje eu vou ter que me vestir modestamente porque vai ter ceia de Natal na casa da minha avó e a véia vai pegar no meu pé se eu for de minissaia.
ela vai estar vestida modestamente, segundo uma tradição, mas ela não agiu de forma virtuosa. Mas é melhor ela ir vestida modestamente, provavelmente, porque a avó mandou. Pelo menos ela tem respeito Do que ela ir pela mal avó. vestida, entendeu? Concordo. Pelo menos ela tem respeito É, pela avó. mini Agora, saia imagina se ela é. Meu Deus, cara. tivesse a plena liberdade e mesmo assim se vestisse de forma modesta. Caralho. Agora Agora eu entendi. Ah, esse Guilherme aí. Ele é. Turminha pró Portugal, então, né? Deixa eu ver mais aqui. Vamos fazer 3 em 1, tá? Guilherme Freire e Paulo Cogos discutem sobre como a monarquia seria melhor para o Brasil. Meu Deus, cara. Vai. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Eu Faço. sou libertário. Uhum. Vamos supor que a ONU queira internacionalizar a Amazônia. Aí vai lá e invade a Amazônia. Eu sei libertar a Amazônia sozinho? Não. Não. Eu vou querer ser mandado por um general que entenda disso. Eu sou oficial da reserva, eu ia lá me alistar lá. Mas eu não quero ter que mandar nisso ou simplesmente ir lá sem comando e não saber Você o que não fazer. tem condições pra isso. Não é tua... Exato, eu demando um general que conheça a fundo o terreno amazônico. Eu não conheço. Eu fiz CPOR aqui em São Paulo. Então, Internacionalizar a Amazônia. Legal, cara. Ih, fiz cagada aqui. agora eu vou te fazer uma pergunta. Faz, Eu vai. sou libertário. É. Vamos supor que a ONU queira internacionalizar a Amazônia. Aí vai lá e invade a Amazônia. Eu sei libertar a Amazônia sozinho? Não. Não. Eu vou querer ser mandado por um general que entenda disso. Eu sou oficial da reserva, eu ia lá me alistar lá. Mas eu não quero ter Eu ainda sou da reserva, será? 30 anos? Talvez. que mandar nisso ou simplesmente ir lá sem comando e não Acho que reserva até 27, eu acho, né? Você não fazer. tem condições pra isso. Não é tua... Exato, eu demando um general que conheça a fundo o terreno amazônico. Eu não conheço. Eu fiz CPOR aqui em São Paulo. Então, as pessoas virtuosas, Até porque é só general que estuda a Amazônia, né? Tem outras pessoas lá, não tem índio, né? Que lá que conhece também. elas também Pessoas têm que moram lá. demanda por obedecer alguém mais virtuoso que elas em determinado assunto. Ou deveria ter. Deveria ter. Agora uma pergunta. O Guilherme Freire falou muito bem. A sociedade precisa de heróis. Ai, cara. Cara, os caras vivem num mundo onde super-herói, cara. Vive num mundo de conto de fada, assim, né? A sociedade precisa de heróis, ó. Cara, não. Porque a gente, lógico que a gente tem que se espelhar em alguém, a gente tem que ter líderes, coisa e tal. Mas essas pessoas, elas são falhas. Todas as pessoas são falhas. Então, em algum momento, a gente vai cometer uma falha. Então, e a gente não pode ser cego de simplesmente cruzar os braços. Ah, não, beleza, não vou fazer nada, sabe? Ou, tipo, essa paixão toda que algumas pessoas têm, né, por políticos e tal. A gente tem que tratar os caras como realmente são, sabe? Pô, tem que ter herói. Pô, cara, eu vou ser bem sincero assim, ó. Às vezes eu concordo com o Luigi, pô, sabe? Herói tem que ter teu pai e mãe, cara. Irmão, às vezes, uma tia, uma avó, sabe? O máximo é isso, cara. Pô, ter herói, sabe? O libertarianismo consiste em não matar a oportunidade de fazer surgir esses heróis. Por quê? Porque Santo Agostinho já falava. Ah, não isso é uma existe- outra coisa que eu quero saber. Se hoje em dia a gente não tá sufocando a possibilidade de aparecerem heróis. Claro que tá. Bom, Porque Santo nós Agostinho- somos uma indústria de matar heróis. Isso aí, Santo Agostinho falava. Não existe Quais diferença heróis que entre a gente tá matando? um mau governo e um criminoso. Um é pequeno, outro é grande. Então, se o herói, o nobre, é aquele cara que defendeu a população contra, por exemplo, invasores externos ou criminosos comuns, por que quando um governo se corrompe e deixa de governar de forma virtuosa, por que não existe a possibilidade de surgir um herói que defenda o povo contra um governo opressor? Essa é toda a ideia do libertarianismo, não é ninguém mais manda em nada. Não é poder quer dizer, escolher o que quiser, mas é esses poder heróis, escolher o certo. mas esses heróis vão mandar, né? Escolher a justa rebelião contra É, Justiça e Rebelião. É, o Capitão América e o Homem de Ferro. O Batman e o Superman, são esses. uma Mas tirania. esses heróis ganhando vão mandar. E você tem esse negócio, né? Cara, você falou... Mas é pra mandar, eu não tô discordando de você. É isso, não, por isso que a coisa vai fluindo pro mesmo lugar. A minha pergunta é se ele desmandar. É aquela pergunta de Juvenal, quem vigia o vigilante?
Não, ninguém. Em última instância, só Deus vigia o vigilante. Quer dizer, no final das contas, você pode ter regimes melhores ou piores. Você nunca vai estar blindado contra ter governantes ruins. De qualquer maneira, como eu disse, pegando os 1000 anos de história da monárquica da Alemanha, a maior parte dos reis foram melhores do que piores. A maior parte dos reis do Brasil foram melhores do que os presidentes brasileiros. Eu concordo que eles são melhores. Dom Manuel foi melhor do que a maior parte dos presidentes brasileiros. Dom João V foi melhor que a maior parte dos presidentes brasileiros. Felipe II foi melhor que todos. Dom Manuel. Muito, né? Muito melhor, né? Foi o que eu falei. A gente tinha nossa plena autoridade, né, de se desenvolver aqui, né? A gente tinha... Apesar que a imprensa depois veio, né, a partir do século XVII, XVIII, eu acho. O Felipe II foi melhor que todos os presidentes brasileiros. Mas isso não impediu dele se curvar a um canalha como o Marquês de Pombal. Dom José, né? Se curvou ao Marquês de Pombal. Então, era um monarca português, católico, que se curvou Que foi um péssimo rei. Mas, novamente, aí eu pego Então, a como é que lista você se maior. defende disso? Não, O porquê que eles foram bons e os políticos não? Porque agora eu tô curioso, você cara. se defende disso. Cara, ô Vilela, pergunta isso, pô. Por que os caras foram bons e os outros não? No final das contas, você volta para a ideia de formar uma elite que vai seguir a religião. Exatamente a traição dele para a maçonaria e para os valores liberais foi o que significou essa decadência, que é o que as pessoas fazem. A tentação das pessoas é exatamente se vender para querer autonomia. Logo depois, 1500 era o Partido dos Libertinos. As pessoas querem emancipação e não tradição. Quando você olha... E esse é o problema, isso que tem que ser combatido, a restauração da... O grande drama da história política... é a luta sempre para a restauração da autoridade. Quando uma empresa está falindo, o que o cara tem que fazer? Retomar a empresa dele. Começar a mandar embora os caras que não trabalham, começar a cortar gasto, começar a melhorar o sistema. Quando uma família está dando errado, o que o cara tem que fazer? Bater na mulher. Trabalhar, pagar as contas, botar ordem nas crianças, botar elas para estudarem, reconduzir sacrifício. Quando o país está dando errado, o que você tem que fazer? Demitir quem não está trabalhando e resetar o negócio para fazer uma coisa verdadeira. O reset real... Não o Great Reset, né? Que é o que os caras querem. O reset real é a única... Eu não tô falando que é uma solução. É a única solução, cara. Enquanto as pessoas ficarem falando, troquei uma pecinha, você não mexeu no tabuleiro, não adianta. Se o jogo de xadrez já tá andando, não é questão de trocar uma peça. Quando você tem que mexer no negócio. E isso nada mais é do que uma visão de sistema político, filosofia política. Quando ele fala, você está defendendo X ou Y. Só tô falando que é uma mudança... Não, tu tá defendendo sim. Não, sistema, tá. É questão de filosofia aqui. Vai lá. Quando você fala de mudar, as pessoas nunca vão fugir de exército e defesa. E o termo exército privado, para mim, é só uma... Você tá voltando para o mesmo exército, porque é exército no final das contas. Falar exército privado e exército público, para mim, a diferença é muito sutil no caso que você falou, porque vira a mesma coisa. Tô com um anjo desse cara já. Disso. Então eu acho que o homem moderno, ele tá preso numa discussão insana, que é a discussão da filosofia moderna, que ela sempre discute... Ele tá preso nessa discussão, cara, o homem moderno. Em tradições de 1000 anos atrás, cara. Pô, a gente tem que discutir coisas muito mais atuais hoje em dia, cara. Crescimento global. O que a gente vai fazer daqui a 2 anos? Porque já chegou, tá? Eu não me lembro se eu falei isso num react, mas eu falei isso, acho que no Blue Sky e no Twitter, se não me engano. X, né? Que eu não imaginava que a gente já iria estar sofrendo as consequências do aquecimento global agora, tá? Eu achei que a gente iria daqui uns 15 anos, assim, tá? A pior parte, né? Cara, esse ano foi terrível. A gente não teve inverno aqui no Rio Grande do Sul, sabe? A gente teve 2, 3 dias frios, assim. E mesmo assim, não foi um frio, sabe? A gente teve um inverno muito chuvoso, quente, em comparação com outros invernos, cheio de tempestades. Agora, a gente teve um verão na Europa, acho que nos Estados Unidos também, muito quente. E a gente vai ter um verão, a gente já está tendo um dos novembros mais quentes da história. E eles não discutem isso, a gente não tá discutindo isso, entendeu? Simplesmente é essa discussão, assim, de valores morais de 1000 anos atrás, entende? Sabe? Era outro mundo, cara. Foi o que eu acho que eu falei nesse nesse react ou no outro, sabe? Os caras falam assim, ó, disso porque a grande maioria das pessoas, até eu, cara, pouco tempo atrás também mal sabia, sabe, o que a família real tinha feito.
Dom João, por exemplo, antes de voltar pra Portugal, ou foi Dom Pedro? Acho que foi Dom Pedro, não foi? Ou foi Dom João? Alguém da família real limpou, cara, limpou o cofre do Banco do Brasil, tá? Esse Banco do Brasil que a gente tem hoje não é o mesmo lá que foi fundado pela família real brasileira, pela família real portuguesa, tá? Ele lá não existe. Ele lá faliu logo após a família real portuguesa voltar lá pra Portugal, sabe? Que isso é bom, entendeu? Deixou a gente sem dinheiro nenhum, cara. Sabe? Pra investimento, entende? Toda a desgraça da nossa dívida externa hoje, parte dela é da família real portuguesa, cara. Entende? Mas quais são os direitos que estão por trás? Cara, que direitos, meu? Alguém vai ter que mandar. Mas você não pode dizer que um exército estatal monopolista é a mesma coisa que um exército privado. É quando você falou no fundo de vários exércitos que se unem para uma causa. Sim. De forma provisória, ad hoc, voltada para essa causa. É que quando, por exemplo, para mim a distinção se torna um pouco vã quando você fala assim, bom, o mundo é gerido, o governo local é gerido por empresa. É que uma empresa, é uma questão terminológica isso, mas uma empresa, no fundo, que gera uma cidade inteira, ela vira o governo da cidade. Quer dizer, na prática, uma empresa que gera a cidade inteira é o governo da cidade. Não Mas deveria. quando você tem a liberdade institucional de concorrência, já não se forma, por exemplo, um monopólio natural. O monopólio natural é um conceito econômico que é ensinado nas faculdades que diz, olha só, existem alguns setores em que necessariamente o mercado vai acabar tendendo a uma empresa virar monopolista, por isso o governo tem que regular. Isso é uma falácia completa. Porque, Por quê? primeiro, a solução que a pessoa está dando não é a concorrência, mas é um monopólio ainda pior que os outros, porque ele tem poder regulatório de todos os partícipes desse mercado. Na prática, o sistema financeiro ele tende para o socialismo no mundo atual. Esse é o... Não, mas aí é outro problema. Eu digo, no mercado livre, Ah, algumas empresas poderiam eu vou coringar aqui acabar agora. se tornando uma concorrência monopolística. Então, uma padaria, por exemplo, tem isso. É que quem protege... padaria mas eu só tô é dizendo, monopólio. Uma padaria de um bairro, ela tem um certo poder de monopólio naquele bairro, porque a velhinha que mora no prédio do lado da padaria não vai andar até o concorrente. Mas quando você tem um sistema onde Mas se eu quiser, por exemplo, abrir uma padaria na frente dessa padaria do bairro, eu posso, né? Monopólio, cara. existe liberdade institucional, ou de se mudar de casa, ou de abrir uma nova padaria, enfim. Ou tem um delivery. Ou tem um delivery, perfeito. Quando existe a possibilidade da inovação, e a inovação não é nesse sentido contrário à tradição, mas é justamente um operar do homem em busca de um aumento da sua perfeição, da Não sua é contra a harmonia tradição. social, você já não tem um monopólio natural. Tanto é que, historicamente, vários setores que os economistas hoje dizem que eram monopólios naturais, esgoto, gás, eletricidade, quando surgiram nos Estados Unidos do século XIX, na Gilded Age, tinha várias empresas de gás, várias empresas de eletricidade na mesma cidade. Hoje falam que não, é um monopólio natural, mas o empreendedor resolve essa situação. Desde que ele tenha liberdade. É que em grande parte, na verdade, veja, se as empresas vão crescendo indefinidamente e começam a se fundir com o Estado, elas destroem a liberdade das outras, elas viram um novo Estado. Concordo com você. E quem impede isso, na prática, em grande parte da história, era o rei que impedia isso. Mas eu concordo Quando com você. começava a se criar um sistema financeiro insano, o rei botava pra lascar em cima do sistema financeiro e proteger as pessoas. Mas, vamos lá. Exatamente. Ai, cara. O cara fala história assim, ó, como se fosse algo... A gente já tivesse o sistema financeiro, tipo, há 2000 anos, né? Cara, se a gente comparar com a história da humanidade, o sistema financeiro é muito novo, entendeu? É do que? Final do século XVIII... Não, final do século XVIII, começo do século XIX. Eu sempre confundo os séculos. Começo do século XIX, então, sabe? Tipo... Exatamente quando tiraram essa proteção, o homem moderno criou esses shadow banks infinitos, que hoje a realidade é a seguinte, a BlackRock, a BlackRock é dona da Vanguard, a Vanguard é dona da BlackRock, que é dona da State Street. Esse é o sistema financeiro atual, que é o que bota os progressistas para todo lado, porque a BlackRock efetivamente levou Tá diante precisando da pauta me ESG. bancar. Tá precisando me A BlackRock bancar é aqui. o maior acionista da maior parte das 500 empresas do S&P 500. Mas por que isso aconteceu? Você falou muito bem. Sistema financeiro absurdo, esdrúxulo. Qual é a base desse sistema financeiro? Peraí. Pô, mas não tem a mão invisível do mercado? Pô. Que isso, cara?
Os comunistas aí? Financeiro Pô, esdrúxulo. Reserva fracionária. Sim. O banco não sim, é o obrigado... Banco Central é um problemaço. Certo, mas por muito, que a reserva muito, fracionária muito. é um problema? Reserva fracionária, para quem não sabe, o banco não precisa ter os depósitos dos correntistas ali. Ele pode operar na insolvência e emprestar o dinheiro que você não autorizou e obter lucros por causa do spread. Agora, esse sistema é fraudulento. É a mesma coisa que Sim, eu sim, botar sim, um... concordo 100%. Então é uma fraude. E aí, como que a gente vai derrubar isso aí? Porque aí vem o problema. Como? Eu vejo o Agora- limite do agora vem a libertarismo a solução. Só pra entendido. concluir, Como? qual é a função do rei? Não é Sim. proteger a população contra a fraude? É isso. Assim como ele protege contra assalto, estupro. Se ele não exerce essa função e autoriza a fraude, você já não tá no libertarianismo. Porque o Sim. libertarismo é contra fraudes. Sim. Vamos dar um exemplo do Milei, né? Então o Milei vai quebrar o Banco Central. É, né? Como o rei lá não era o rei da Inglaterra. Era o rei lá da época lá na região da Inglaterra, né? Quando os vikings, né, foram pra lá, né? Realmente, né? O rei impediu, né, de morte, estupro, todas essas coisas, né? Realmente, tava lá protegendo, tava na rua o rei, né? Tava tomando banho de sound, certo? Aí vamos ver o que ele vai falar do Milei aí. Cara, curioso. É uma ideia curiosa. Ele falou, vamos quebrar o Banco Central. Essa é uma coisa que tá circulando. Cara, como que ele vai quebrar o Banco Central? Como? Ele fala em dolarizar a economia. Ou seja, ele vai, na verdade, submeter a Argentina a um outro banco central. É menos pior, é bem menos pior do que o regime atual. Sim, sim. No Equador, É bem menos pior, cara. Tu vai ficar nas mãos de um país, como os Estados Unidos, né? Que tem uma economia totalmente diferente da tua, tá? E que pensa nele. Ou tu acha que o Banco Central, por exemplo, vai pensar na Argentina? Não, pô, a Argentina lá dolarizou a economia dele. Não, cara, pô, né? Pô, vamos repensar, né? Essa política que a gente vai ter aqui. melhorou a situação. Sim, sim. Mas você não saiu da escravidão do sistema Do financeiro sistema que está controlado pela BlackRock. vinculado ao Banco Central. Eu concordo com você. No final das contas, o problema... No final das contas, esse pessoal quer voltar ao feudalismo. É isso, entendeu? Cada um tem o seu escravinho lá, tem o seu feudo, né? Tipo, tem o rei, aí tem o feudo, né? O cara que é dono... Aí cada um tem o seu escravo ali, né? Então, tipo, o rei faz a proteção desses feudos, né? E tu serve ao rei, e o rei fica lá. Passa de família a família, né? Fica lá tendo a vida bem boa. Aí tu tem uma vida boa, não passa fome, não passa dificuldade, às vezes nem trabalha, né? E os escravos ali ficam fazendo, né, toda a plantação, criando os animais e tal, pra dar alimentos pra ti e pro rei. É isso que eles querem. Que muitos libertários não... Pensando no libertário, não o Cogos, né? O libertário que... Libertin. Padrão, o libertim padrão. Ele não vai oferecer nenhuma solução para essa dissolução da família, para a crise da população. Ele não vai oferecer nenhuma solução de como vai quebrar o Banco Central. Ele vai só teorizar, e se fosse tudo livre... Vou batendo na mesma tecla. Vilela dando espaço pra isso, cara. Pra mim é bom, né? Eu faço aqui os meus reacts e tal, mas, cara... É o fim da picada, né? Pô, cara. Livre, tudo seria livre. Ele não vai resolver uma boa coisa de como governar as coisas. Você vai ficar num problema que é muito grande. Eu não sei, eu acho... Os caras estão dando volta, tá? Os caras não... Estão só jogando ideias, assim. vai ter que ir para um paradigma de mudança de sistema, senão não vai dar. O outro problema é que o libertário não tem solução. Ele fala, não, eu acho muito bom que você tenha a sua religião. Você tem a sua religião privada, eu tenho a minha. Gente, eu não estou argumentando aqui que o valor religioso, que a religião para a sociedade, ela é boa para mim pessoalmente. Não é esse o argumento. Eu estou falando que a sociedade precisa ter uma religião, eu não estou falando de mim. É diferente. E esse é um problema que, quando você pensa só na autonomia individual de ter a religião, você exclui. Mas a sociedade precisa ter valores religiosos. eu tanto concordo com você que quando eu tava no segundo colegial... Mas o que você discorda de mim, então? Vamos, cadê a discordância? Caramba, Acho que velho. é a discordância. Não, eu queria... Não, faz mas, tempo- olha só, quando eu tava no segundo colegial, a Diga. professora tava falando mal da igreja. Já viu essa cena? Já viu essa falando- cena, Freire? Falando qual o quê? cena? Qual Professorinha do segundo colegial de história falando mal da igreja. Falando o Sim, quê? sim. Eu Não, isso é a cena não, básica, desculpa, né? era primeiro colegial, colegial. Aí ela era primeiro colegial, ela tava falando mal da igreja, e eu não era religioso. Eu não frequentava a igreja, eu sequer me definia como católico. E eu falei, professora, você está sociologicamente errada.
Porque mesmo eu não frequentando a igreja, eu quero que as pessoas frequentem. Porque se elas seguirem os 10 mandamentos, eu estarei mais seguro. Era uma visão materialista até, mas com uma sociologia sólida. Aí depois eu fui perceber que a igreja é o corpo místico de Cristo, veio a graça sobrenatural para perceber isso. Mas O que a professora falou? Sabe, tu se lembra o que a professora falou? Tava criticando, Cogos. Tu se lembra? Tu não quer dizer pra gente. a análise, se um sociólogo ateu for intelectualmente honesto, ele vai querer que as pessoas sejam religiosas mesmo. Por quê? E sigam a religião verdadeira. Por quê? É que do ponto de vista prático é Ai, Vilela. Cara, os caras montam em cima da mesa, né? E comando. Todo o podcast. O Vilela ali é, tipo... tá ali só pra dizer, né, que o podcast é dele. Porque, tipo, ele não intervém em nenhum momento. Ele não faz perguntas. Ele não indaga os convidados, tá? Já no debate com o Nando Moura, isso já estava me causando estranheza e já estava me deixando um pouco, né, bravo, irritado, porque, cara, em nenhum momento ele se impôs, entende? Em nenhum momento, sabe? O Nando Moura foi jogando assunto, jogando, o Paulo Cogos também, entende? Em nenhum momento, por exemplo, ele tomou as rédeas pra ele, pra ir pro caminho que ele acha que o programa tem que ir, entende? Então, daqui a pouco, por exemplo, os convidados poderiam ter falado uma grande bobagem, derrubado o canal, derrubado a live, e o Vilela não ia poder fazer nada. Ia ter que engolir seco, entendeu? Tu vai criticar os convidados? Não. Pô, é o host, entendeu? É o cara que tem lá que comandar. É o cara que tem que ser firme ali, entendeu? Fazer a pergunta, fazer de novo a pergunta até o cara poder responder, entendeu? Isso é o básico de faculdade de jornalismo, entende? Poxa, os caras ali estão falando coisas absurdas, estão falando quase 10 minutos ali e mal teve interrupção do Vilela. Será que ele fez alguma pergunta, entendeu? Ah, mas é um debate. Pô, mas tu vai deixar os caras falar livremente no teu programa, entendeu? É um debate, mas até um certo ponto... Tu é o âncora, tu é o host ali, entendeu? Tu tem que ser o cara que tem que dar o caminho que o debate tem que seguir, entendeu? Porque senão não é produtivo, cara. é melhor. Não, se eu fosse ateu, eu ia ser obrigado a reconhecer que a Igreja Católica construiu a civilização, porque eu não sou um farsante. Eu já pensei até isso, mas eu falei, cara, se eu fosse ateu, eu falaria igual. Esse negócio da Inquisição, o cara falou, faz você católico. Se eu fosse ateu, eu seria obrigado a falar igual. Eu falei, cara, o que eu vou falar? O que aconteceu foi isso. O fato desse negócio da civilização se construir pela Igreja é um fato. Mesmo você pega Napoleão... Depois, tem uma tese que Napoleão se converteu no final, né? Até porque não tinha sociedade antes, né? Não tinha, né? A Mesopotâmia... aquela região ali, né? Antes tinha, né? Imagina. Mas às vezes no começo você vai falar, cara, o povo tem que ser religioso, senão vai ser a bagunça. O utilitarismo Isso mesmo inicial não é a melhor Isso solução. O cara que perseguiu a igreja pra caramba, né? É um problemaço. Porque o utilitarismo é um problemaço. Eu não estou defendendo o utilitarismo. O cara fala, pô, tem que ser religioso por um motivo utilitário. Mas é aquilo que você falou, a pessoa, eu vou ter que ir na festa bem vestida por causa da pressão da minha avó. É melhor a pessoa ter a avó que pressiona ela do que o mundo atual que não tem a avó, só tem a mulher, e daí tem 3 filhos pra criar cada um no lugar, e é o caos instaurado. E o caos... Por que é o caos? Por que tem que ter essa regra da mulher ter que ser vestida perante a sociedade, entendeu? Por quê? Porque senão se cria o caos. Bobagem, cara, bobagem. O caos tá instaurado. E todos os líderes da direita que aparecem, indo pra uma outra, pra jogar uma polêmica aqui, todos os líderes da direita... Até porque agora não teve nenhuma polêmica, né? Até agora foi de boa. Que aparecem no Ocidente, sabe? Com nobres exceções. Eles toda hora aparecem dentro desse mesmo paradigma. Quais são nobres exceções? Não, calma, ó. Várias religiões são boas, vamos fazer aqui uma coalizão. Cada um tem os seus valores, vamos fazer aqui o negócio. É muito importante colocar todos os pontos. E todo mundo tá percebendo que, pelo menos para a questão do crime, por exemplo, já não resolve desse jeito. Porque daí a engrenagem trava o combate ao crime. Porque o sistema de interesse não quer que você combata o crime. É isso que eu acho que por que não quer? Que avançar. Porra, Vilela, pergunta, porra. Por que não quer? Hein? Eu tô estourando aqui o microfone. Por que não quer que combata o crime?
Entende? Indaga desses caras aí, pô. Tu deixa os caras com falar à vontade. Por que não quer que combata o crime? Entende? Sabe? Até parece, por exemplo, que o mundo grego era católico. Ou era judeu. Até parece, por exemplo, que o mundo egípcio era judeu, católico. Isso é antes. E aí? Era o caos também? Era outra região, cara. Entende? Tá na discussão. Avançar para um modelo que é o seguinte, cara, não é simplesmente uma coalizão de valores, uma coalizão do não sei o que. A coalizão que foi Não. Tem que ser uma ditadura imposta pela opinião desse carinha aí. Desse carinha. Tem que ser, realmente, tem que ser imposto, né? A gente não é... uma coalizão. É diferente. Do liberal até o que tenha, sabe? Maçom, é uma beleza. Tem liberal, tem maçom, tem não sei o que, tem Eu entendo como a pessoa para ganhar uma eleição ela começa a fazer promessas. Mas não é uma lógica viciada essa, quer dizer, essa lógica da política pragmática? Até que ponto as pessoas vão ficar aceitando coisas objetivamente más para poder levar adiante a menos pior? Até que ponto as pessoas vão fazer essas coalizões, os líderes, Eu concordo com você. pensando da direita, vão fazer coalizões da pior natureza para ganhar a eleição, ao invés de afirmar uma coisa mais clara? Não, o próprio Não sei, porque talvez não é uma ditadura, não é uma monarquia. A vontade de um. Talvez porque tu tem que ouvir mais pessoas numa sociedade plural. Não sei, talvez isso, entende? Tu vê que eles começam a se entregar, assim. Eles começam a ir pra um caminho de autoritarismo, sabe? Que só a minha religião, só as minhas vontades. discurso desse sistema social-democrata Esse discurso é defender o direito de existência do erro. Quando eles falam na pluralidade democrática, eles estão dizendo que o erro tem direito de existir. O que é um absurdo, Por que não? uma perda da autoridade da verdade, né? Sim. Agora, quando você Até porque, volto a dizer, ninguém erra, né? Imagina. Ninguém erra. Existem seres perfeitos. falou que concorda comigo que... Não, você falou muito bem, né? O ideal seria que a menina se vestisse modestamente porque ela é virtuosa. Mas é melhor que tenha avó pra dar uma Isso. bronca nela. Na ausência, tem três hipóteses. Uma é... Melhor. Primeiro, A melhor hipótese é ela quer se... o Vilela... Cara, tá me dando raiva isso já. Ai, Vilela. vestir bem e ela se veste bem. Essa é uma hipótese melhor. O que é se vestir bem? Se eu fosse lá, eu ia perguntar, o que é se vestir bem? Hein? Tu vê... Cara, é que... O que passa a acontecer, assim, ó? A mesma coisa quase que... aconteceu... Eu me lembro de uma entrevista da Bel Pass, foi no Pânico, sabe? Ficou muito claro pra mim, assim. Parecia que ele estava entrando na polêmica, mas na verdade eles não estavam. Eles só estavam levantando a bola pra moça poder fazer a sua defesa. E por que eles não digo ser crítico, mas por que eles não tentaram fazer perguntas mais duras? Porque senão ninguém vai no programa mais. Entende? Por que a produtora lá tava defendendo a menina? Porque senão ela não consegue mais chamar ninguém pra ir lá fazer o programa. E por que o Vilela não é mais duro? Deixa as pessoas falarem o tempo que elas quiserem. Porque senão as pessoas não vão mais no programa dele. É simples. Sabe? Por isso que o Igor e o Monark, eles agiam de uma forma diferente quando ia políticos de direita e de extrema direita, e quando ia pessoas de centro-esquerda, esquerda e extrema esquerda, eles agiam de uma forma completamente diferente, sabe? Mais incisivo nas perguntas, mais violento um pouco. Por quê? O pessoal de direita, se tu começa a apertar muito, eles pegam e vão embora. A própria Carla Zambesi ali, sabe? Naquele programa lá que tava o Igor e um outro cara lá. O cara começou a apertar ela, né? Ela pegou, se levantou e foi embora, entendeu? Começou a xingar o cara. E o Igor ficou rindo, sabe? Poxa, cara, apesar do cara ser o teu co-host, ele é teu convidado ainda. Entende? Não pode ficar rindo, cara. E por que ele não foi mais incisivo? Senão esse pessoal não vai mais e não dá audiência pra eles. Aí, o polêmico que eu acho que o libertário não entende é a outra. Ele fala, não, então é melhor se vestir mal se ela quiser se vestir mal. E aí eu tô dizendo, não, tem uma outra intermediária, exatamente o ponto que eu tô falando intermediária que cara, ela não quer se vestir bem.
Mas é melhor que alguém fale, porque alguma autoridade O que é se vestir bem? intermediária, que eu acho melhor do que o... Os corpos intermediários de Que são governança. os corpos intermediários, que são as autoridades. Não é que vai falar, cara, você vai ter que se vestir bem, entendeu? Então você concorda comigo que a melhor hipótese era uma monarquia católica onde o povo tem o direito de andar armado. A segunda melhor é o Bolsonaro fazer o decreto e a pior é o Flávio Dino. Toma, Nando Moura. Vai, Nando Moura que tá vindo aí, viu? Caralho. Realmente, é uma monarquia, né? Porque a família real brasileira, que não existe, tá? A família real portuguesa, né? Na verdade, fez coisas maravilhosas pelo Brasil, né? Nossa senhora. Nosso ouro, nossos diamantes, nosso pau-brasil. Tudo indo embora. Nada ficou aqui. A Bélgica, né? Nossa, o rei belga fez muita coisa boa lá pro Congo, né? Nossa, era um país, era uma nação maravilhosa. A rainha Elizabeth, que acabou de falecer agora também, né? Alguns países na África ali também, era maravilhosa, assim, né? Só que não. Ai, cara. Nossa, é isso aí. A gente tem que pegar uns podcasts pra gente rir mais, cara. Acho que eu vou pegar mais do Demore pra fazer semana que vem. Ou do Rodrigo Góes também, sei eu lá também, né? Augusto Melo, que também tem um monte aqui, ó. Nossa, tem o Ceará e o Mendigo, né? Que isso, o Mendigo virou religioso. Que, cara, só coisa boa, hein? Que isso, cara, sem camisa. Rapaz, que loucura. Todo mundo tirou a camisa. Eita, meu Deus, que o Vilela fez bons cortes pra gente poder reagir aqui, hein? É isso aí, então. Se inscreva no canal aí pra gente ter o Demore, pra gente ter o Augusto Nunes, pra gente ter o Vesgo não. Não, como é que é? O Ceará e o Mendigo lá, né? Lá o Carlinhos. Nossa, cara. Só corte bom. É tudo pra semana que vem. Semana que vem não, né? Que dia que eu vou lançar esses vídeos, eu não sei. É tudo pros próximos dias aí. Então se inscreva no canal, cara, pra não perder, tá? Ajuda aí o canal a crescer. O YouTube mudou agora algumas métricas. Eu preciso de 500 inscritos, tá? Ou envio, né, de 3 vídeos, mais 500 inscritos e 3.000 horas assistidas pra conseguir abrir os membros, né, para passar a ter assinatura. Então se inscreva aí, compartilhe o vídeo, para não poder crescer, tá? Pra gente poder rir um pouco e zoar esses caras aí, né, que acreditam em monarquia. Meu Deus, que coisa terrível, terrível. Ai, meu Deus. Valeu, falou.